paz. Deus abençoe vocês, viu? Graça e paz, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, podem sentar. Eu quero também agradecer os irmãos, que puderam estar na nossa festa ontem. Uma festa muito maravilhosa, uma festa muito abençoada. E graças a Deus, os irmãos que puderam fazer a doação, os irmãos que doaram os presentes, os brindes, os que não puderam doar, todos. Foi uma festa muito maravilhosa. Os que ganharam os brindes, os que não ganharam, ficaram tristes. Eu também fiquei, porque eu nunca ganhei. Aproveite e desabafo, Aproveite e desabafo, porque eu nunca ganhei nada na festa, Ele até salientou aqui, pastor Flavinho, da restauração da família, muito abençoado. Por favor, põe Romanos 15, 7. Olha lá. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém? Vamos ler juntos? Portanto, recebei-vos uns aos outros. Eu não deu para a gente ir todo mundo junto. Quero ir junto com vocês. Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém, gente? Amém. Restauração é reconciliação da família, é momentos importantes da família. Eu tenho aqui, por favor, Guilherme, põe Filemão aqui. Isso. Legal. Pode pôr Filemão. Só tem um, É só um? É só um capítulo. Às vezes eu não... A gente não é obrigado a saber, Guilherme? Irmãos, quando eu olho para essa carta de Filemão, eu começo a entender a importância da restauração e da reconciliação entre a igreja, entre os irmãos, entre a família. Quando nós olhamos ali, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos.
para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Até aí. Quando nós olhamos para esse trecho, para esse momento dessa palavra, nós começamos a ver, irmãos, que essa carta é uma carta de um capítulo só, que Paulo, preso, escreve ao seu cooperador, não é? Para que ele pudesse rever alguns princípios. Quando nós olhamos aqui, eu também posso apregoar aos homens a reconciliação com Deus, e a reconciliação também com os irmãos, a reconciliação com a família, ou seja, com todos que estão à nossa volta. Aleluia. Existe aqui Filemão envolvido, Onésimo. O Filemão é onde a igreja estava instalada, era o cooperador da igreja. O Onésimo era o escravo, e o próprio Paulo, o profeta, o homem de Deus, que passou por lá, instalou uma igreja e falou: Filemão, toca, leva em frente, vai avante com essa igreja. Ele era muito amigo de Paulo, Filemão. Ele era uma pessoa que Paulo gostava demais, e ele gostava muito de Paulo. Foi Paulo que ganhou ele na fé, foi Paulo que batizou ele, foi Paulo que preparou tudo para ele. O nome Filemão significa abençoado, um homem abençoado, não é? Glória a Deus. E quando nós olhamos aqui, nós começamos a perceber, irmãos, que ele era um homem que tinha muito carinho pelas pessoas. Filemão era um homem educado. Filemão, ele tinha as pessoas ali junto com ele para abençoar. Por isso o nome dele era Filemão, afeiçoado. Aleluia. Que ele facilmente alcançava as pessoas com imenso amor e imenso carinho, e ele fazia isso era algo da vida dele. Aleluia. Esse era o Filemão. Quem era o pivô da história? Onésimo. O que ele era? Um escravo. Paulo escreve a Filemão, Paulo preso, escreve a Filemão sobre quem? Onésimo. Os dois se encontram aonde? Na prisão. Onésimo, ele foi para lá. Ele era um escravo fugitivo. E Paulo agora resolve interceder por Onésimo. Com quem diz o Filemão: receba ele e perdoe ele. Receba ele e perdoe ele. Será se Deus está falando com você hoje? Receba ele e perdoe ele. Será se você tem alguma questão a ser resolvida nesse sentido? Porque o Paulo fazia o papel de reconciliador. Ele era um homem que estava reconciliando. Aleluia. Aleluia.
porque ele, irmãos, ele conhecia muito bem a palavra que diz em Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Paulo tinha esse conhecimento, e ele estava fazendo esse papel de pacificador, apesar que ele estava sendo como um prisioneiro, ele estava preso, lembrando de Filemão, aleluia, ele estava na cadeia, e ele não perdia tempo, mesmo estando na cadeia, ele pregava o Evangelho. E quando nós olhamos aqui, irmãos, quando nós começamos a perceber, me mostra o versículo 7, por favor, Guilherme. Isso. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Quando nós olhamos nessa palavra aqui, aleluia, revela o vínculo, a afeição, aleluia, que havia entre eles, do tipo assim, ô filha, pode deixar que eu vou te ajudar nessa questão, mas por favor, faça um favor para mim, porque você é minha filha, e você vai fazer essa questão para mim, você vai me ajudar, é eu que estou pedindo para você. Paulo dizendo a Filemão, Filemão, eu gerei você, Filemão, e agora eu preciso de você, aleluia, porque Filemão, ele era uma pessoa muito amorosa, quando as pessoas iam na casa dele, ele era hospitaleiro, ele sabia como receber as pessoas, aleluia. Por isso que Paulo, irmãos, ele age dessa forma, ele sabia como tratar Filemão, ele precisava ter um retorno com Filemão, então ele sabia como tratar Filemão, aleluia. Ele precisava de um favor. Onésimo, um escravo que havia fugido, e pelo que você lê na palavra toda, você percebe que esse escravo chamado Onésimo lesou Filemão. Eu não sei e ninguém sabe, só fala que lesou, se foi alguma coisa que tirou, que gerou algum fundo, ou foi dinheiro, porque ele precisava viajar para algum lugar, e escravo no Império Romano não tinha direito a andar com dinheiro nenhum, pois ele foi atrás de Paulo. Quando nós começamos a olhar aqui, aleluia, quando nós olhamos nesse caso aqui, irmãos, o Espírito Santo na vida de Paulo, aleluia, para que Paulo pudesse saber resolver esse problema, porque humanamente falando, carnalmente falando, tem certas coisas que hoje a pessoa fala, eu quero é que se lasque, eu não tenho problema com isso, vocês que brigaram, vocês agora se resolvam. Essa é uma linguagem atual, essa é a linguagem de hoje, agora vocês se viram. Quem está entendendo? Então eu não tenho nada a ver com isso, mas o Espírito Santo estava na vida dele, de Paulo.
tanto ficou na vida dele, que o que ele fez há tantos anos atrás, serve como exemplo para a gente hoje. Hoje nós estamos desfrutando de uma palavra, de um trecho da Bíblia, de um capítulo só, que traz uma referência para nós. Por quê? Porque trata-se de uma direção do Espírito Santo, aleluia. E quando ele fala aqui, é um pedido de restauração. Restauração, porque da mesma forma que Paulo gera Filemão agora gera Onésimo, é uma família gerando outro. Então Deus se preocupou em restaurar essa família. É bom quando temos a família restaurada. É muito bom quando nós temos a família restaurada. Aleluia. Se você for ler, eu não vou ler que é um trecho grande, do 8 até o 17, você vai perceber que esse pedido de restauração, ele é claro, ele é muito claro. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, nessa carta, nessa epístola, ela fala de restauração, ela fala de reconciliação. Vai lá. Entendeu? Vai lá, faz isso. Eu preciso que você vá lá, né? A pessoa, ela poderia ir, como ela não poderia ir. Ela não era obrigada a fazer nada, né? Então, quando nós olhamos aqui, irmão, nesse trecho, não sabemos com certeza o que levou Onésimo a ocupar esta condição, mas sabemos que ele teve um encontro com Cristo. Onésimo, escravo, liberto, restaurado, andou com Filemão andou com Paulo plantou na casa de Filemão, e logo recente chega Onésimo, e Onésimo agora é restaurado, e ele fala: olha, presta atenção, ele se tornou uma nova criatura. Paulo falando, ele agora é uma nova criatura. Paulo mesmo tinha falado, as coisas velhas ficaram para trás. Essa mudança, irmãos, é claro, quando muda essa história, falando de Paulo para Filemão, fala assim, no versículo 11, põe no versículo 11 aqui, é só um, o qual, noutro tempo, te foi inútil. Tem pessoas que é inútil na nossa vida, tem pessoas que dá problema para nós, tem pessoas que é difícil para nós, tem pessoas que é ruim, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei a enviar. Ele veio até a mim, precisando de um socorro, precisando de ajuda, mas ele foi inútil. Agora, para mim e para ti, ele se torna útil. Por que que ele fala assim? Porque Onésimo queria dizer útil. A tradução do nome Onésimo queria dizer útil. Agora, para mim, por mais que você não queira, o nome dele quer dizer útil. E ele vai ser útil, porque eu estou enviando para você. E você precisa recebê-lo
Você precisa recebê-lo, aleluia, para que você possa ter a certeza de que as bênçãos cairão sobre a tua vida, aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos aqui, irmãos, nós começamos a ver que foi muito claro que ele teve uma fase de escravo rebelde, se rebeliou contra o seu líder espiritual, que era Filemão, não é? E que provavelmente ainda roubou Filemão, tirou algum valor da parte da casa de Filemão, por isso se deu a fuga. Paulo, inclusive, ele menciona, não é, um possível prejuízo sobre a vida dele, como que ele conseguiu chegar em Roma. Ele não conseguiria chegar em Roma de outro jeito, ele precisava ter dinheiro. Paulo estava preso em Roma, então ele deve ter conseguido algum roubo, ele deve ter conseguido algum dinheiro, para poder pagar as suas despesas, para que ele pudesse chegar lá. Agora, irmãos, vamos imaginar, como alguém dócil, como Filemão, afeiçoado como Filemão, uma história de homem virtuoso, de um homem bondoso, de pessoa boa, como que poderia ser, como poderia ser isso? Porque, irmãos, como pode ser uma pessoa tão boa, tão assim, e ainda alguém chegar e ter coragem de roubar? Alguém ter coragem de roubar a pessoa? Irmão, tem gente que tem coragem para tudo. A Bíblia diz, tem um trecho na palavra que diz que é ruim falar, eu nem gosto muito de falar, mas não é necessário eu confiar em todos. Eu não gosto muito de falar sobre esses trechos bíblicos, mas existe. Ele vai até mais longe. Deus, maldito o homem que confia no homem. Mas, irmão, nós estamos falando de homem de Deus, pessoas de Deus, aleluia, glória a Deus. Agora, quando ele chega aqui, ele começa a perceber, aleluia, que ele não queria mais voltar a ser escravo, sob hipótese alguma. Eu não quero mais ser escravo. Mas, irmãos, ele fez um erro. Ele precisava pagar o que ele fez. Ele precisava pagar por aquilo que ele fez. Era um constrangimento, irmãos, fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Ele passa agora, não é, por uma situação tão difícil, não é? Mas ele estava ali servindo a Paulo. Então Paulo agora fala: olha, eu vou te devolver. Eu vou te devolver, Onésimo. Filemão, receba ele aí, porque ele está sendo útil para mim aqui. Eu não sei no que ele estava sendo útil, mas ele estava sendo útil porque Paulo dizia que ele estava sendo útil. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber que o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que Ele podia mudar a história das pessoas. Deus pode mudar a tua história.
Pode ter muitas pessoas que não confiam e não acreditam mais em você, mas Deus continua acreditando e confiando em você. E Ele quer te restaurar, assim como Ele teve o interesse de restaurar Onésimo e mandar Onésimo para casa de Filemão. Vai lá, Filemão. Irmãos, essa palavra é uma palavra que fala muito comigo, principalmente no ano da restauração da família. E por quê? Porque é uma palavra tão maravilhosa, que traz uma mudança tão grande na vida das pessoas, em relação à mudança. Ele alcançou agora a liberdade, e o que ele vai fazer? Enquanto isso, eu acredito que Paulo tinha um cantinho dentro da sua cadeia, eu não sei como, mas ali ele estava olhando para Onésimo e estava intercedendo para ele. Olha, ele errou. Irmãos, presta atenção. A Bíblia diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele cometeu um erro, sim. Eu não posso basear em versículos que me favoreçam para me continuar errando, para me continuar pecando. Por quê? Porque cada um desses pecados que eu cometo, por ele eu vou pagar. É muito caro. Não compensa. Não compensa. Então seria bom que eu pudesse olhar para o Senhor e saber que através dessa palavra eu posso me reconciliar. E quando eu me reconcilio, Ele fala agora para mim, como Ele falou com aquela mulher pecadora: vais e não peques mais. Deus, Ele agora naquele cantinho dele, Ele pega, escreve aquele bilhete, escreve aquela carta, e Ele fala assim: Onésimo, faz o seguinte para mim. Você consegue chegar lá, não consegue? Consegue. Está vendo essa carta aqui? Você vai até ele. Aonde? Eu não tenho mais coragem de ir lá. Como que eu vou chegar lá? Você vai no meu nome. Você precisa ir até lá. Você precisa se reconciliar. Você precisa se reconciliar. Onésimo, olha para mim, rapaz. Que acho que Onésimo deveria... Eu estou viajando agora. Onésimo deveria estar de cabisbaixo. Olha para mim, rapaz. Você errou. Você precisa se reconciliar. Ele só fez o bem para você e você fez o mal para ele. Vamos lá. Você vai pegar e você vai levar essa carta para ele. Ele vai entrar com essa carta, Onésimo. Ele vai entrar, ele vai ler essa carta e depois ele vai voltar e ele vai te dar a resposta. Isso é eu viajando. Ele vai te trazer a resposta. Mas Filemão, a Bíblia fala, Paulo fala que ele era um homem bondoso. Um homem grato. Grato. Tinha uma gratidão no coração dele, pelo que Paulo fez por ele. Paulo, o apóstolo, ele era grato. E agora Onésimo, da mesma forma, enxerga também uma gratidão na vida do próprio Paulo, que sabia que Paulo era o pai espiritual de Filemão. Você sabe quem é o teu pai espiritual?
Você tem honrado Ele? Você tem honrado? Você tem honrado o seu pai, sua família, sua mãe? Você tem honrado? A honra produz bons frutos, gente. A honra produz bons frutos. Então seria bom que nós pudéssemos honrar. E ele foi. E ele escrevia assim. Abre aqui mais um pouquinho por favor, queridão. 11. Aqui. Deixa eu ver aqui. 21. Escrevi-te, olha aqui, irmãos. Esse é Paulo escrevendo a quem? Filemão. Escrevi-te, confiado na tua. Parece até uma chantagem. Sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. E juntamente, olha só, olha o que ele fala, irmão, é coisa gloriosa. E juntamente, prepara-me também pousada. Paulo falando, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Quando nós olhamos aqui, irmão, nesse trecho, prepara aí porque ele acreditava na oração de Filemão. Você vai orar por mim, Filemão, e eu vou ser liberto dessa prisão. E eu logo, prepara a pousada para mim também, Filemão, porque eu também logo estarei aí com você, e eu vou te ajudar. E eu viajando outra vez, eu vou te ajudar a pôr a igreja em ordem. Eu vou te ajudar porque nós precisamos, irmãos, pôr a casa em ordem. Outra coisa, o Filemão, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, que quando eu for aí, eu acerto com você. Na nossa linguagem de hoje, quebrou as pernas do Filemão, não tem mais o que Filemão dizer não para Paulo. Coisa linda, irmãos. E nós hoje, como nós estamos? Como nós andamos? De cabeça erguida, de cabeça em pé, pensando que tudo que nós temos vai dar certo ou vai dar errado. Eu não suporto aquela pessoa, não é? Quando ela passa perto de mim, dá até arrepio. Eu não suporto ela porque ela fez isso para mim. E aí, irmãos? Como é que fica? Dentro de uma palavra, restauração da família, reconciliação. Eu preciso me reconciliar. Eu preciso que Deus me ajude para que eu possa ver essas pessoas próximo de mim e eu estar bem com elas e elas bem comigo. Era o que precisava ali. Ele estava ali, tudo isso, irmão, por uma pessoa. Concluindo, eu creio, Filemão agora sai.
Volta, abre a porta. Onésimo, eu não posso negar um pedido tão especial como esse. Entra no gozo do seu Senhor. Pode entrar, a casa é sua, fica à vontade. Eu creio que ali, irmãos, eles se abraçaram, não mais como escravo, como liberto do Senhor, como um homem abençoado. Amém? Convido vocês para ficarem em pé um pouco, toda a igreja. Feche os teus olhos. Irmãos, eu não sei como Onésimo foi parar na prisão, mas de uma coisa eu sei: a rebeldia, a desobediência, o roubo, as coisas ruins sempre nos levam à ruína. Nós temos orado nessa igreja por uma restauração da família, por aqueles que vivem juntos, que convivem juntos, e que talvez nem vivam tão juntos, para que eles possam se dar bem. Agora você vai me ver como seu profeta. Você vai precisar me ver como seu profeta. E eu vou pedir para você se reconciliar, voltar e se reconciliar. É duro? Não é fácil. Foi difícil para Onésimo, foi muito difícil, mas Deus, irmãos, Deus, Ele está dizendo para você: olha, eu quero que você se reconcilie com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes, principalmente os da casa. Feche os teus olhos. E se você, meu irmão, está aqui hoje, e se você precisa dessa intercessão do profeta, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Eu vou te ajudar em oração. Assim como Paulo fez por Onésimo, eu quero fazer por você. Ah, pastor, eu não consigo, mas o Senhor vai te dar força hoje. E você vai sair daqui hoje liberto e abençoado. Liberta e abençoado. E você vai alcançar, sim, aleluia, a sua vitória. Você vai alcançar a sua libertação. Você vai alcançar a sua salvação. Você vai alcançar a sua restauração.